Eu não vou fugir. A Daniele Belga Sedelmauer vai apresentar para a gente dados abertos legislativos do Senado Federal. Daniele é analista de informática legislativa no Senado Federal, Prodasem, desde 96. Atuando nas áreas de desenvolvimento de sistemas, é responsável pelo projeto de dados abertos legislativos do Senado. Pós-graduada em desenvolvimento de sistemas na plataforma cliente-servidor, pela Universidade Católica de Brasília, e graduada em ciência da computação pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Oi, todo mundo ouvindo? Diferente do que o Corinto falou, para mim é muito difícil falar depois dele, com essa vasta experiência que ele tem, mas vamos lá. Eu peço desculpas, quem deveria estar aqui hoje era o diretor da área que eu trabalho, João Holanda, que é diretor da área de sistemas legislativos no Senado, mas ele está participando de um evento fora de Brasília, e como eu coordenei o projeto de dados abertos no Senado, ele pediu para que eu viesse representando. Então, por que eu escolhi essa figura para representar o nosso projeto? Porque, na verdade, quando a gente disponibiliza dados legislativos ou disponibiliza dados de forma aberta, na verdade, a gente está fornecendo pecinhas de Lego, vale a metáfora aí, que podem ser combinadas para se criarem outros produtos. Né? Acho que o Corinto já falou a respeito disso, o Alexandre também. Eu acho interessante essa metáfora exatamente porque dá essa ideia de que a gente pode criar várias coisas em cima dos dados que são disponibilizados. Então, um históricozinho aí do nosso projeto, na verdade, o Senado já disponibiliza dados há muito tempo. O que está mudando é a forma de se fazer isso. A ideia do projeto de dados abertos, ela surgiu em maio do ano passado, antes mesmo da promulgação da Lei de Acesso à Informação. Só que, na ocasião, a gente teve dificuldades junto aos nossos usuários, junto aos nossos patrocinadores, dificuldade de priorização do projeto. Eu acho que as pessoas estão começando a entender o que é dados abertos, o que é esse novo ambiente, como é essa nova interação. Isso aí já está acontecendo, mas ainda tem muita coisa para acontecer. As pessoas ainda têm muito que entender a respeito desse assunto. Então, acho que por isso que a gente teve essa dificuldade na época. Em novembro, teve a promulgação da lei. Então, aquilo que era uma vontade se tornou uma necessidade. O produto tinha que sair de qualquer forma. Em março deste ano, que a gente conseguiu a equipe, fazer a alocação da equipe, conseguiu a força que precisava, o gás que precisava para tocar o projeto. E em maio entrou em vigor a lei. Uma semana antes, a gente colocou o nosso produto disponível na internet. O que é interessante é que, ao longo desse tempo, apesar da gente não ter conseguido a priorização necessária na época, já com essa visão de dados abertos e também para atender necessidades de sistemas internos, a gente iniciou o desenvolvimento de uma infraestrutura de dados e serviços, que seria uma estrutura única para ser usada tanto internamente quanto para os dados abertos. Isso aqui foi fundamental para que a gente conseguisse terminar o nosso produto a tempo, né, antes de entrar em vigor a lei. Então, falando um pouquinho sobre a arquitetura de dados e serviços dos dados abertos do Senado, aquela infraestrutura de dados entra exatamente como um núcleo da Terra. Ele é um núcleo único, né, onde todos os dados surgem daqui, tanto para os sistemas internos quanto para os externos. A gente já vinha construindo também essa camada de APIs de serviços, já com a visão dos dados abertos, mas também para atender outras necessidades internas. Então, o portal, na verdade, é essa
esse universo aqui, né, essa casca que utiliza toda essa infraestrutura que já vinha sendo construída. Como que foi a concepção do projeto? Até a gente conseguiu fazer num curto intervalo de tempo, porque a gente usou aquela infraestrutura e a gente vai ver aqui que teve outra característica, né? Esse projeto é parte do projeto E-Cidadania, que é objeto de uma palestra de amanhã aqui, que trata também dessa interação do cidadão com o Senado Federal, sob uma outra ótica, né? Nosso portal tem foco em dados legislativos, então dados administrativos estão lá no portal da transparência. A gente optou por utilizar como ferramenta, como software para publicação das informações, a gente optou por utilizar o SECAM, que é a mesma ferramenta utilizada lá no Dados.gov.br, a mesma usada no Reino Unido. Enfim, é uma ferramenta que deu muita facilidade, ela tem recursos para a gente ter facilidade de publicação, de pesquisa, já tinha, né, a experiência lá do governo, que a gente até utilizou como fonte de inspiração. Então, isso aqui facilitou muito a construção do portal, porque a gente interagiu com o SECAM como usuário. Né, a gente fez a alimentação lá dos dados que a gente estava disponibilizando, utilizou a ferramenta para fazer a publicação e tem a parte de pesquisa, que já está disponível lá também, pela ferramenta. E a outra característica que eu falei, que é utilizar essa infraestrutura de dados e serviços que já existia. Então, essas duas coisas aqui foram fundamentais para a gente conseguir cumprir o prazo e disponibilizar o portal aí num intervalo curto. No portal de dados abertos, eu coloquei o link aqui, para quem ainda não conhece, também pode ser acessado pelo site do Senado. A gente hoje tem 6 conjuntos de dados. A gente tem a parte de projetos e matérias, que tem informações sobre acompanhamento de matéria, tramitação, prazos, matérias que estão tramitando, que já não estão tramitando mais. Tem o conjunto de parlamentares, que fala basicamente sobre senadores, senadores que estão em exercício, fora de exercício, pronunciamentos de senadores, informações relacionadas a eles. E só um detalhe, eu optei por essa figura aqui de conjuntos, né, da matemática, porque ela representa bem, tem dados que são específicos junto a esses conjuntos aqui. Outros estão numa interseção, então tem a redundância lá no portal, eles vão aparecer, por exemplo, em parlamentares e em matérias. Vou achar exemplo aqui. Composição. Tem informações sobre composição de comissões, de lideranças, da mesa diretora. Composição é uma delas, também aparece aqui em comissões, a parte de composição de comissões. Plenário, que tem informações ligadas ao que acontece no plenário. Então, informações sobre diário do Congresso e do Senado, matérias que estão em cumprimento de prazo, matérias em regime de urgência ou que estão em prazo para apresentação de emenda perante a mesa, perante as comissões. Também aparece informação de pronunciamentos, que também está lá na parte de parlamentares. Questões de ordem, sessões, votações nominais estão disponíveis aqui também. A parte de comissões, que tudo aquilo que acontece nas comissões, reuniões, composição, projetos que estão nas comissões. E tem também uma parte do LexML, que tem acervo do portal, código-fonte, proposições que estão em tramitação no formato LexML. Bom, é um desafio muito grande a gente disponibilizar dados para um usuário, né, ou vários usuários que não são os que a gente está acostumado. A gente está acostumado a ter um usuário aqui dentro do Senado, que a gente conversa, a gente sabe o que ele precisa. É bem diferente quando a gente disponibiliza dados para a população, né? A gente não tem essa conversa num primeiro momento. Então, a gente imaginou 3 perfis de clientes. O cidadão que está buscando informação, ele talvez não saiba muito bem onde é que ele tem que ir, se ele tem que ir no site do Senado, se ele tem que ir na página de dados abertos, e não é obrigação dele saber. O pesquisador,
que é aquele que quer trabalhar os dados. Não, eu quero interferir na pesquisa que eu estou fazendo. Eu quero dizer quais os campos que eu quero, fazer filtros, aplicar filtros em cima de filtros. E o desenvolvedor, que é o foco em si dos dados abertos. É aquele que interage, normalmente, através de sistemas com os dados que são disponibilizados no portal. Então, para facilitar qualquer um desses clientes, facilitar o acesso às informações, a gente não só disponibilizou os dados abertos como a gente conhece, como a gente tem visto aqui. A gente colocou também links para o próprio site do Senado, que com o objetivo de atender as necessidades do cidadão. Ou seja, eu não sei onde é que eu vou buscar informação. Eu entro lá no site de dados abertos e eu quero a informação de uma forma estruturada, a própria pessoa que está interagindo, e ela pode ser redirecionada para o site do Senado, então, consultas HTML. Essa parte que tem o objetivo de atender o pesquisador ainda não está disponível, mas a gente está trabalhando para ter essas ferramentas também. Quem conhece o Siga Brasil sabe do que trata isso aqui. É uma forma de você interagir com as pesquisas que você está fazendo. Trabalhe com um conjunto de informações. E você pode pegar o resultado das pesquisas e gerar um outro formato. Por exemplo, uma planilha Excel. E os dados abertos em si, que tem o foco no desenvolvedor, a gente disponibiliza arquivos e web services. Tem essas duas, dados com essas duas características. A diferença, as características de cada um, né? Arquivos, a gente trabalha com grande volume de dados, por exemplo, todas as matérias do ano de 2012, com as suas votações, com toda a sua tramitação. E, exatamente por ter um volume grande de dados, ele é gerado de tempo em tempo. Tem uma periodicidade pré-definida de acordo com o perfil de cada arquivo. Então, por exemplo, de 1 em 1 hora ou de 3 em 3 horas. Já os web services, eles são conjuntos específicos de dados. Por exemplo, eu quero todas as informações de uma determinada matéria. Faz acesso online ao banco de dados. Mas, por outro lado, exige maiores cuidados de nossa parte quando está em produção. Por exemplo, colocar uma versão nova é uma coisa mais delicada, porque a gente pode ter lá na ponta um sistema online que utiliza os nossos dados. Então, se a gente simplesmente faz uma troca de versão, isso vai dar problema em sei lá quantos sistemas que podem estar utilizando isso aqui. Também cuidados de volume de acesso para não derrubar a aplicação. Está acabando, viu, gente? Está bem rapidinho. Bom, especificamente da parte de dados brutos, que são os arquivos e os web services. Optamos prioritariamente pelo formato XML, por ser um formato aberto, por poder ser trabalhado por máquina, mas nada impede que a gente disponibilize outros formatos. A gente já tem alguma coisa em JSON, que já foi solicitação de algum dos nossos usuários, eu já não me lembro quem. Tem coisa em XLS também. Acesso livre, ou seja, independe de senha, independe de cadastramento, qualquer pessoa que acessar consegue baixar os dados. Cuidado para não se criar serviços artificiais. Isso é um desafio muito grande, está relacionado com aquela história da gente não ter o usuário definido. A gente precisa disponibilizar coisas que são importantes, que vão ser utilizadas, mas sem exagerar. Porque o exagero dificulta a pesquisa e dificulta até a nossa administração. Então, isso não é uma coisa simples. E é a interação com as pessoas, com o cidadão, que vai nos ajudando a refinar isso aí. E a fonte única de dados, que é exatamente para, seja qualquer for o sistema por onde eu estou buscando um dado, seja interno, seja externo, seja o site do Senado, a página de dados abertos, a informação tem que ser a mesma, o dado tem que ser o mesmo, não pode ter nenhuma diferença. E o que eu acho mais interessante é, mais uma vez, aquela metáfora do Lego, né? Que os dados abertos, quando combinados, eles podem possibilitar a criação de novos produtos por entidades externas, como o Alexandre tinha falado, né? Que quem está lá fora consegue trabalhar com os nossos dados melhor do que a gente. Então, você pode montar coisas, produtos que, às vezes, a gente nem imagina. O universo aqui é infinito. A gente tem um exemplo prático
dos dados do Senado que já estão sendo utilizados e já disponibilizaram um produto muito interessante, que é o basômetro do Estadão. Quem tiver interesse, dá uma olhada lá, entra no site do Estadão, está lá no menu, lá no cantinho direito, que ele pegou os dados de votação nominal da Câmara e do Senado, tem 2 gráficos, um para a Câmara e outro para o Senado, e mostra a posição dos parlamentares e dos partidos em relação ao governo. Então, é um gráfico bem interessante ao longo do tempo. E, assim, para a gente é surpreendente, é muito legal a gente ver o resultado desse nosso trabalho lá fora. Bom, futuro. A gente tem agora essa nova realidade, esse novo desafio desse ambiente de dados abertos. A gente precisa realmente ter muita interação com o cidadão, porque a gente disponibiliza coisa para as pessoas e as pessoas precisam dar retorno para a gente, um feedback daquilo que realmente é necessário, do que está faltando, do que precisa ser melhorado. Então, nosso desafio agora é reformular o site em cima daquilo que já foi utilizado, que já foi criticado, e dentro dessa nova perspectiva de dados abertos. Uma coisa que foi muito importante, durante o desenvolvimento do portal, a gente já contou com colaboração externa. O pessoal da Transparência Hacker ajudou a gente, tiveram outras entidades que são entidades que já vinham solicitando dados para a gente há bastante tempo. Então, a gente entrou em contato com eles e eu acho que foi fundamental essa parceria nesse momento inicial. E agora, mais do que nunca, a gente precisa do retorno das empresas, das entidades, de quem estiver utilizando os nossos dados, para a gente ir melhorando isso cada vez mais. E hoje o canal de comunicação que a gente tem, ainda é um primeiro passo também, é um e-mail institucional, que é dadosabertos@senado.gov.br. A gente está aberto a receber as críticas, solicitações, sugestões, e vamos procurar atender da melhor maneira possível, sempre dentro daquela perspectiva de que tem que ser uma coisa útil para várias pessoas. Aquela solução individualizada a gente pretende atender com a parte do pesquisador, né, com aquelas consultas parametrizadas, onde se aplica filtro. Mas a ideia é a gente disponibilizar maior quantidade de dados, a maior quantidade não, porque a gente tem que disponibilizar todos os dados, mas da melhor maneira possível. E a gente depende do retorno das pessoas para que a gente consiga isso. É isso. Perguntas, pessoal? Vamos lá perguntar. Alô? Tinha um questionamento que eu tinha comentado para o Corinto, a respeito da palestra anterior. Então, a gente, acompanhando essa explicação dos dados abertos, a gente faz um questionamento enquanto Câmara Municipal, né? É uma Câmara pequena, e pensando muito na perspectiva do cidadão, porque a esfera municipal, você tem um contato muito mais direto com o cidadão, porque é a cidade em que ele vive, é a rua em que ele vive, o bairro em que ele vive, né? Então, assim, a primeira questão não diz muito respeito à tecnologia do Ministério do Planejamento, mas sim a forma como está sendo feito o planejamento das cidades. Por exemplo, é o conjunto das leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA. Apesar de não ter um foco em tecnologia, só que isso diz respeito também aos avanços que a tecnologia da informação poderia estar trazendo caso houvesse uma reformulação nesse conjunto de leis. Por quê? Aqui tem bastante câmaras municipais também, e o pessoal deve acompanhar, por exemplo, as audiências públicas de LDO, PPA e LOA, né?
Então, na experiência que nós temos na Câmara de Itapoá e em câmaras vizinhas, nossos colegas, a gente vê que essa participação é ínfima. Ela tem na verdade, não existe essa participação, 2, 3 pessoas para representar uma cidade inteira, né? E então a gente tem um conjunto de inovações tecnológicas, de informações, de grande quantidade de informações, mas a gente não tem, de fato, na LDO, no PPA e na LOA, essa participação do cidadão nas discussões políticas dessas políticas locais. Então, meu questionamento é saber, assim, qual é o posicionamento do Ministério do Planejamento com relação a esse conjunto dessas leis orçamentárias e se há uma perspectiva de uma nova reformulação dessas políticas públicas, que é uma questão de gestão pública, se há uma nova perspectiva já para que garanta a participação do cidadão realmente no processo legislativo, no processo político em que ele vive. Bem, então uma parte da pergunta que eu não... Como é que é o seu nome? É Francisco. Francisco, uma parte da pergunta eu não consigo responder na totalidade, porque eu sou da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, e não sei se você conhece a estrutura do Ministério do Planejamento. Nós temos uma área que discute e que conduz a questão de orçamento e finanças, temos uma outra que cuida da parte de planejamento, temos uma outra que cuida da parte de gestão pública. Então, eu não teria capacidade aqui de te responder todos os elementos. O que eu acompanho, né? Bem, primeiro há uma discussão que é liderada pelo Ministério da Fazenda para um dos temas, que é o novo plano de contas, né, do Estado brasileiro, que aí vai perfazer uma unicidade do plano de contas da União, o dos estados e municípios. Essa discussão está em curso, inclusive uma parte do planejamento era para que esse ano já alguns resultados tivessem sido alcançados. Me parece que agora foi postergado para o ano que vem a implementação no Brasil inteiro. Então, essa é uma discussão e eu sei que ela está caminhando, então teremos novidades aí num curto espaço de tempo, inclusive com a obrigatoriedade da adoção do novo plano de contas. Então, uma das questões ela está caminhando. Uma outra, também há um esforço da SOF de fazer um aprimoramento da gestão do orçamento. Então, a gente também tem acompanhado isso, então isso tem modificado bastante a própria estrutura do orçamento, mas isso ela tem feito, obviamente, para o governo federal, e que a gente sabe que depois acaba influenciando também estados e municípios. Então, também há uma discussão de todo um aprimoramento do PPA, da LOA, isso está em andamento. Bem, onde entra a nossa parcela, que é a parcela da tecnologia, né? Porque eu acho que é onde a gente pode ajudar. O que a gente tem acompanhado, alguns municípios, lá no portal do software público, nós temos uma ferramenta chamada e-Cidade, e essa ferramenta tem sido bastante utilizada pelas câmeras também. Inclusive, tem uma experiência em Minas Gerais, onde não só a prefeitura como o município a Câmara usam ao mesmo tempo. E o que essa ferramenta faz? Ela é uma ferramenta integrada que traz todos esses elementos que você está expondo aqui para a gente numa ferramenta só. É óbvio que ela só resolve a camada interna, né, que é a da gestão, e o que você tem que fazer para poder se adequar à legislação é desenvolver aplicativos que possam pegar essa camada que está interna na administração e disponibilizar isso para a sociedade como dados abertos. É lógico que a gente sabe a dificuldade que prefeituras menores têm para fazer esse tipo de atividade, mas acho que a gente acompanhou no interior de Minas Gerais, Capitão Enéas tem 4.800 habitantes, Juramento tem 4.800 habitantes, em torno de 5.000, e Capitão Enéas tem quase 10.000 habitantes. E foi interessante que eles começaram a adotar uma série de ferramentas livres e padrões abertos e influenciaram Montes Claros. Então, para você ver como é que você tem um movimento contrário do que nós estamos acostumados, né? Foram boas práticas vindas de municípios menores, influenciando municípios que têm um destaque na região. Então, eu te sugeriria, embora esse ferramental ele ainda não está tendo uma discussão de adequação dele para o novo plano de contas, também para a questão da LOA, a gente está acompanhando isso,
Mas o ferramental como está hoje, por exemplo, a própria câmera pode utilizar e você vai ver uma transformação razoável em estar utilizando essa ferramenta. Obrigado. Te peço desculpa aí pela primeira parte, mas eu não queria cometer algum equívoco aqui em nome do Ministério, entendeu? Então, eu prefiro ser conservador na resposta. Sim. Tem até mais informações que eu acompanho da GES Pública, tem muita coisa acontecendo no planejamento para isso, né? Porque tem toda acho que a gente conhece um pouco o perfil da presidenta, né? E ela tem essa preocupação com melhoria da gestão, então estão acontecendo uma série de iniciativas para a gente aprimorar os mecanismos realmente. Tá? O meu questionamento é justamente focado nisso, porque a TI, na minha opinião, ela tem que ter soluções para as pessoas acima de tudo. Lógico. E o município, como a gente tem esse contato direto, a gente vê a falta de participação do cidadão nessas discussões políticas e que talvez não seja nem TI, porque a gente vê um avanço muito grande nas próprias ferramentas, no acesso à informação, tudo, mas se a gente não tem uma concepção de gestão pública que acompanhe esse avanço de TI. Então, seria só um alerta para que todos esses volumes de informações eles sejam reformulados também a forma de a gente ter essa gestão pública. Você tem dois níveis de participação, né? Que você pode olhar, por exemplo, uma participação que ele vá pela linha do executivo e uma outra que vá pelo legislativo, que é também onde você atua. E aí a Câmara, não sei como foi, se isso foi pelo Congresso, mas há todo um mecanismo de participação que já tem aqui na instância federal, que vocês também poderiam até verificar se vocês não podem usar esses ferramentais. Como a gente acompanha bastante esses assuntos, né, a gente sabe que a Câmara, principalmente, tem projetos de e-democracia, de participação, de formulação de legislação a partir da própria sociedade. Quem sabe a gente não convence a casa a colocar lá no portal do software público, porque eles já colocaram, ou façam como o próprio Interleses montou um repositório, para que vocês possam usufruir disso. É claro que vocês têm bastante experiência e contato na ponta, não é o mecanismo que faz com que a participação ela se efetive, né? Eu acho que você também não pode colocar toda a carga ou em cima do gestor, ou legislador, ou de quem faz a ação pública, porque muitas vezes a gente tem que ter um aprimoramento da própria sociedade quanto a isso. E esse casamento ele não é um casamento trivial. Fico bem à vontade para falar disso, porque eu já como voluntário em ONG há bastante tempo atrás, o meu tema de atuação era a participação popular. Então você também tem que conseguir fazer com que a reação da casa e a reação da sociedade, ela tenha uma linha que é muito tênue. E se você começa a gerar qualquer elemento de desconfiança, e não é a tecnologia que responde por isso, você faz com que as pessoas se afastem. Então, a minha sugestão, se vocês têm essa dificuldade, que seja olhando a ordem técnica, deem uma olhada nas ferramentas que são livres, que estão nos outros municípios, ou até acho que você tenha que contratar licença, porque eu não conheço a tua demanda, mas dê uma olhada nesse universo, pense em como essa ferramenta pode te ajudar a dar esse salto em conjunto com a sociedade e também nos ajude a ir atrás desses ferramentais que eu estou te comentando, porque eu sei que existem. E ainda só não estão devidamente publicizados. Obrigado. Mais perguntas? Todo mundo de olho no sorteio, né? Eu comentei com a Daniele que em função da minha gafa ela pode ganhar por 2 pessoas, tá? Vai ser a única que, se sair alguma Bárbara, ela leva também. Bom, muito obrigado.